Atenção você que almeja, deseja ser um líder, comandar uma grande quantidade de pessoas e estar à frente de um trabalho. Preste atenção, porque neste vídeo hoje você vai ter a oportunidade de ser bem-sucedido e vai saber também as maleficências que também podem não permitir que você tenha êxito em seu desejo. O líder, a partir de agora, do qual nós estaremos falando, é alguém que está à frente, que influencia pessoas e é uma pessoa escolhida por Deus para cumprir seu propósito eterno e conduzir outras pessoas a um nível mais profundo de intimidade com o Senhor. Apesar do desejo de muitos quererem se tornar líderes, alguns dos grandes homens escolhidos por Deus para a liderança não se sentiam capacitados para tal finalidade. Eu vou exemplificar aqui o nosso primeiro homem, Moisés. Moisés apresentou algumas desculpas na tentativa de não assumir a responsabilidade de tirar o povo de Israel, lá do Egito, né? O povo lá do Egito que servia a Faraó. Ele falou: eu não sou capacitado, quem sou eu? Eu não sei nem sequer falar. Eles não me ouvirão. Está escrito no livro de Êxodo, capítulo 3 e o versículo de número 11. Também você pode encontrar mais detalhes no capítulo 4 e os versículos de 1 a número 10. Vou exemplificar aqui o segundo homem. O segundo homem nós vamos falar de Jeremias. Ao ser chamado, ele disse: não posso de forma alguma, não passo de uma criança. Leia lá em Jeremias capítulo 1, versículo 6, para você ver a desculpa que Jeremias deu para não fazer aquilo do qual foi chamado. A responsabilidade, ela é bastante pesada sobre os ombros da tal determinada liderança. E quanto maior for o temor a Deus na presença de um líder, quanto mais temeroso for um líder na presença de Deus, mais lágrimas serão derramadas, tanto por ele, quanto também por seus familiares, pelos seus liderados, não é verdade? Porque, de uma certa forma, às vezes ser líder, você tem que entender como trabalhar com a opinião de cada um, e não é fácil. Às vezes é como se dizem lá o ditado: é mais fácil você dominar e liderar uma tropa de animais do que liderar homens. Então você tem que ser realmente um líder nato. O trabalho, ele é um trabalho árduo, mas vale a pena perseverar. Moisés, Elias, Jeremias e tantos quantos outros, chegaram ao ponto de desejarem a morte. Eles pediram para morrer, falaram: não, olha, é melhor, eu prefiro morrer do que fazer esse serviço aí, E não é só levar este fardo pesado deste povo, mas o que é mais difícil é você saber controlar e nas horas da necessidade, quando eles sentirem saudade da cebola, do alho, da comida do Egito e quererem voltar. E você ver ali aquela grande multidão com sede, famintos de água, de alimento, e você não ter nada para dar-lhe, para fazer com que eles possam saciar as necessidades, mas aí de repente você clama a Deus e Deus entra com uma resposta. Eu vou falar um pouquinho mais aqui de Elias. Elias, ele teve medo e fugiu para salvar a sua própria vida. Ele foi para uma cidade por nome de Berseba, e ali ele deixou o seu servo, falou: olha, você fica aí, a coisa não está muito boa, estão me procurando e eu não quero deixar você também, numa fogueira ardente. E ele depois foi sozinho para o deserto, caminhando o dia todo, cansado, afadigado. Ele encontrou-se um pé de uma árvore e ali ele sentou debaixo, E ali ele pediu a Deus, ele orou a Deus e falou assim: se possível, me envie a morte, eu prefiro a morte, Já basta, Senhor, disse ele, tira a minha vida, pois não sou melhor que os meus antepassados que já morreram, que se me sucederam. Está escrito em 1 Reis, capítulo 19, e os versículos 3 e 4. Porque ele disse: eu saí nu do ventre materno só para ver dificuldades e tristeza e terminar os meus dias na maior decepção. Isso foi quando ele enfrentou os
profetas de Baal, né? Jeremias está também escrito, né? No livro de Jeremias capítulo 20 e o versículo 18. Para que eu estou dizendo estas passagens onde elas estão? Para que você possa ir lá e procurar entender tudo o que aconteceu na vida desses homens, né? Porque nós não queremos, irmãos, de forma alguma, que ignoreis a tribulação. A tribulação, ela vem para todos nós. Ela sobreveio na Ásia, sobreveio em todos os países. Eu não vou citar nomes aqui. Está agora, a tribulação, vamos dizer assim, de uma certa forma, pairando sobre o nosso país também, e assim vice-versa. A tribulação sempre existiu. Jesus mesmo nos advertiu em João 16:33. Tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Todas estas coisas vão acontecer. Leia lá 2 Coríntios capítulo 1 e o versículo 8. Leia para você ver todas as dificuldades que estes homens de Deus passaram. Mas vamos falar de Deus, vamos falar daquele que nos sustenta. Eu posso todas as coisas em Jesus, em Cristo, no Pai que nos fortalece. Mas o Senhor, Ele fortaleceu e capacitou cada um dos seus escolhidos. Ele continuará e continua agindo da mesma forma nestes dias, nos tempos de hoje. Haverá recompensas eternas, tenha certeza disso, para aqueles que perseverarem sendo fiéis até o fim. Pedro mesmo disse, Paulo. Paulo disse: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, só me resta agora receber a coroa. Então é isso que nós temos que fazer. As coisas momentâneas, elas vêm, sucedem, vão embora, tornam a acontecer, mas no dia a dia nós precisamos começar bem e terminar excepcionalmente bem, né? E se nós olharmos aqui outras coisas que acontecem na nossa vida, o resumo de tudo é: melhor do que começar bem a carreira cristã é terminá-la aprovada com Cristo, por Cristo. Quem nos aprova é Cristo. Nós somos testados o tempo todo, principalmente os líderes, independente se seja espiritual ou material. Nós somos testados o tempo todo, mas quem nos capacita é Deus. Se nós clamarmos a Ele, Ele vai nos enviar o socorro, Ele vai nos enviar uma estratégia e com certeza nós seremos mais do que vencedores. Nós vamos falar aqui também de pessoas que começaram bem, mas no decorrer dos dias, no decorrer dos momentos, eles se sentiram incapazes, se sentiram que não iam conseguir chegar na reta final e desistiram. Desistiram por quê? Porque não clamaram a Deus, porque não confiaram, porque maior é Deus. Deus tem mais para dar do que o inimigo para carregar. Então basta apenas nós passarmos pelas provas e com certeza pedindo a Deus misericórdia, porque se nós dependermos do nosso braço, se nós dependermos da nossa força, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Entendeu? Então, estas pessoas, estes líderes que se desviassem do propósito de Deus, eles acabaram por cair. Paulo mesmo disse: olha, tinha alguns comigo que pregavam o evangelho comigo, mas por algum motivo me desprezaram, se afastaram de mim e hoje pregam outras coisas que não convêm do trono celestial. Não provém do trono celestial. Então nós precisamos entender que nos dias de hoje também acontecem estas mesmas coisas. Tem muitos líderes por aí que comandam uma grande multidão, mas não estão falando a verdade. Estão levando elas para um caminho que só Deus para ter misericórdia. E nós devemos orar para que estas pessoas venham abrir os seus olhos espirituais e tenham condições de salvação. Meu amado, para nós é possível evitar a queda. Como que nós vamos evitar a queda? Resistindo às tentações e procurar encerrar bem a carreira. Vale a pena perseverar na liderança. Eu, por exemplo, você, nós, todos que pregamos a palavra de Deus, estamos correndo o risco de cair. Por isso que a palavra de Deus disse: aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. Além de nós obtermos todas estas respostas, nós queremos dizer para você que maior é Deus, né? Maior é o que está em nós do que o que está no mundo.
O que determinará o nosso destino são as nossas atitudes. As nossas atitudes é que vão ditar as regras. Elas poderão nos levar ao pecado? Pode. Se nós vacilarmos, o pecado anda aí ao nosso olhar, no nosso ouvir, no nosso falar, no nosso pensar. Nós somos herdeiros do pecado. Você está entendendo? Mas se nós não nos assentarmos na roda dos escarnecedores, como diz o Salmo 1, nós vamos ser bem-sucedidos, nós vamos alcançar misericórdia. Algumas atitudes, algumas decisões e escolhas erradas nos causam a queda. E quando a queda acontece, grandes homens e mulheres da Bíblia, como está registrado, já caíram, estão caindo e poderão ainda cair muito mais. Mas a palavra de Deus diz: ai daquele por quem vier o escândalo. Então nós temos que pedir a Deus perdão todos os dias. 2/3, deixa eu fazer uma análise aqui que já foi dito em pesquisa. 2/3 dos personagens da Bíblia não terminaram bem, não terminaram. O que aconteceu com eles? Desistiram, pararam. E o que nós devemos fazer para não cometer os mesmos erros e pecados? A resposta para tudo isso se encontra na Bíblia. Eu mesmo já citei aqui várias vezes. A palavra de Deus diz, para que nós clamamos a Deus: clame a mim e responder-te-ei. Vamos analisar junto, meu querido, minha querida. O pecado, ele vem, está diante de nós, mas se nós errarmos, nós podemos ainda ter a possibilidade, enquanto vivermos, de pedir perdão para o Senhor. E se Ele nos perdoar, nada nos condenará. Mas se nós não pedirmos perdão, se nós não clamarmos e não nos arrependermos, é em vão. Como é que nós vamos obter o perdão se nós não pedimos para Cristo? Nós temos que pedir o perdão para Ele. Entendeu? Então, se nós analisarmos aqui, meus queridos, todas estas coisas das quais eu estou falando, todas estas coisas dos quais eu estou explanando para você, para mim, para nós que somos líderes de alguma coisa, nós precisamos ter toda a certeza que se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, mas quem é que nos fortalece? É Cristo. Então não pense que você está sozinho, não pense que você é incapaz de analisar, mas também não vamos lá querer aquilo que não está destinado para vocês. A palavra de Deus diz que tem 9 dons: procurai com zelo os melhores, desejai os melhores. Mas não é porque você vê uma pessoa ser bem sucedida na palavra que você também, você pode ser um líder do louvor, você pode ser um líder do evangelismo, você pode ser um líder do setor de oração, você pode ser um líder de intercessão, você pode falar em línguas. Tem tantas coisas que Deus quer dar para você. Mas nunca procure a inveja, nunca procure deixar a inveja dominar você, porque você vê um irmão ser bem sucedido. Procure fazer segundo a vontade de Deus. Diz: Senhor, eis-me aqui, a quem enviarei? Envia a mim, capacita-me e envia a mim. Amém? Meus amados, esse aqui é o canal Falando de Jesus. Eu creio que você nos acompanhou, que foi muito gratificante para vocês que determinam, que querem, que almejam, ser líder de uma quantidade de pessoas, de algum segmento. Procure fazer a vontade de Deus, pergunte para Deus se é realmente isso que Ele quer que você faça, e se for, com certeza Ele vai te capacitar e você vai ser um grande líder. Se você achar que esta mensagem serviu para você, envie para alguém que deseja esse episcopado, e com certeza Deus estará abençoando você. O nosso canal precisa do seu like, se possível também dá uma hypadinha aí no nosso vídeo, tá bom? E que Deus continue abençoando você grandemente, e nós vamos seguir aqui, levando a palavra até onde ela possa chegar aqui no canal Falando de Jesus. Deus abençoe você. Eu sou o João Vieira. Um grande abraço.